Fala galera, tá começando mais um BIMcast, um podcast sobre BIM e tecnologia. Aqui comigo o Rodrigão, tranquilo Rodrigão? Opa, tranquilo, boa noite. Marinho na escuta? Oba. Perdigas? Beleza. Na paz. Bom, hoje a gente tá gravando, como dá pra perceber aí pela câmera do Perdiga, no horário noturno, né? Então hoje não teremos frango assado. Vai ter Graças perdigão a Deus. assado. Graças a Deus. Hoje ele não vai precisar agradeço gravar muito. de óculos escuros. Não, na próxima vez vou passar protetor solar. Não vai ter insolação, óculos escuros, Não vai bonezinho. ter insolação. Daqui a Que pouco. fase. Galera, hoje a gente vai falar sobre o BIM AC, né? Ou o BIM no ambiente construído. Tem tudo para ser um podcast bem complexo, bem tecnológico. Acho que assim é de longe, acho que mais conceitual de todos os Ds do BIM, né? Marli, a gente tem técnicas de termografia, a gente pode direcionar esse podcast voltado para projetos de reforma, a gente pode direcionar esse podcast pensando em conceitos patológicos. Que direção podemos começar? Bom, acho que a gente tem que dar uma introdução teórica para a galera aí e rumando para essas tecnologias que podem ser agregadas, né? O que acontece? Como você colocou, a 10ª dimensão, esse uso do BIM, é muito mais teórico do que as outras, né? Muito mais teórico que as outras dimensões. Por quê? Não se trata de atividades feitas em projetos ou em operação da construção ou na execução da construção. Se trata de um conceito que é basicamente um objetivo, um foco, uma meta para ser alcançada. Todas as dimensões citadas até aqui, elas remam para o mesmo lado, no mesmo foco que é o 10D, a 10ª dimensão, que a gente está falando da industrialização do setor da construção civil. A partir do momento em que a gente passa por todas aquelas dimensões citadas e a gente está digitalizando todo o processo, então a gente está colocando tudo isso num ambiente virtual, o projeto BIM é uma construção digital. A partir do momento que eu tenho a operação dos ativos, né, a operação das edificações utilizando esses recursos digitais, a gente consegue agregar tecnologias, tanto na operação, quanto no projeto, quanto na construção. Tá? Você citou alguns exemplos de tecnologias que podem ser agregadas, como os de laser scan, né, que pode ser utilizado em máquinas posicionadas pontualmente, ou em drones, etc. Tá? Mas eu vou citar aqui um dos ganhos principais, eu vou listar alguns ganhos interessantes quando a gente consegue atingir esse objetivo, que é o 10D, falando um pouquinho mais sobre execução, porque eu entendo que é onde a gente tem uma carência maior de entendimento do conceito, como é que a gente aplica o conceito BIM em geral na execução, né? E é onde está a maior parte da grana que envolve os projetos em geral. O que acontece? A partir do momento que a gente conseguiu atender todos esses usos do BIM, a gente vai poder executar essa obra com diversos ganhos, começando pelo prazo de execução. A gente citou no último podcast a 9ª dimensão Lean Construction, e nós citamos ali os pré-fabricados, né? E além de pré-fabricado, no conceito vai um pouco além de trazer uma viga no caminhão, um pilar no caminhão, né? O cara traz lá aquele pilar gigantesco para você posicionar na obra. Isso já é um baita ganho, mas também estamos falando aqui de, por exemplo, drywall, que já vem com a tubulação embutida, é só você posicionar no lugar. Então, isso são técnicas, são atividades que trazem um benefício de ganho de tempo para execução de obra. Outro ponto interessante para citar é que essa produção passa a ser independente de condição climática. A construção civil é muito dependente de condição climática. Pô, choveu, ferrou, só consigo trabalhar no ambiente interno, fora eu não consigo, né? Então, eu preciso fazer uma cobertura ali e tal para poder trabalhar ali embaixo. E quando a gente fala de pré-fabricados, muitas vezes a gente independe, né? O cara pode continuar fabricando lá ao ponto de não atingir, não influenciar negativamente no meu cronograma. Quando eu falo de industrialização, ou seja, quando eu estou falando de elementos pré-fabricados, a gente está falando de mão de obra especializada. Reduz erro, é mais seguro e é mais rápido, né? Tem mais qualidade também. A matéria-prima é selecionada,
também tem maior qualidade, porque, de novo, mão de obra especializada. A precisão disso tudo aumenta, né? Uma coisa é você estar na obra com terra, com um monte de coisa para ter alguma precisão. Quando isso vem de fábrica, a precisão é muito maior, né? A gente citou no último podcast também, fizemos uma comparação, né? Que o Lean Construction é um conceito adaptado da indústria automobilística para a construção civil. Mas a indústria automobilística, a gente está falando de uma precisão milimétrica. Aqui, a gente está falando o quê? De centímetros, mas quando eu faço em fábrica, eu tenho uma precisão semelhante ao que existe na indústria automobilística. Então, todos esses ganhos que a gente vai citar aqui, tecnologias agregáveis, eles formam o conceito da 10ª dimensão do BIM. Tá? É importante destacar que muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham com BIM, não gostam de usar essa nomenclatura de dimensões, preferem citar usos do BIM, né, para não ficar restrito, porque se você for pesquisar em outros artigos e outras literaturas é um pouco invertido a descrição dessas dimensões, inclusive, a maioria para no sétimo É, D. Isso, 8ª, 9ª e 10ª é mais recente, né? Mas só para destacar assim para o pessoal que está ouvindo a gente, é uma nomenclatura, ok? A gente pode trabalhar com dimensão, com usos do BIM, que pode ser que seja até mais interessante operacionalmente, mas o importante é a gente citar aqui o tema e repassar conhecimento e discutir com vocês o assunto. Perfeito, perfeito. Bom, entrando agora, depois dessa introdução do Marlinho no conceito do 10D, né? A gente tem dois planos bem claros aqui de usos, né? A gente tem a análise do existente, e essa análise do existente ela pode ser buscando a análise do empreendimento, a verificação de patologias, a verificação de esforços, a verificação do estado da estrutura como um todo, a verificação da compatibilização, conflito. E a gente está falando aqui principalmente da parte arquitetônica com a parte estrutural. A gente tem uma análise mais criteriosa desse conceito, como também pensando numa ampliação de uma edificação, né? A gente pode direcionar essa visão para uma outra ala, né? E aí a gente já está falando de uma análise, de um scan desse processo, né? De maneira mais precisa, de maneira mais clara e principalmente mais rápida, para a gente poder já ter um modelo BIM do existente e poder estruturar o pensamento com relação à sua ampliação, reforma ou construção. Nessa linha, Rodrigão, que tipo de ferramentas assim a gente pode estar utilizando para fazer esse processo? O próprio o Revit também tem, o InfraWorks também, todos os softwares da Autodesk, ele tem já ele já consegue, por exemplo, o InfraWorks, ele já consegue pegar o terreno ali, né? A gente joga a localização no mapa e ele já pega o terreno e ele já pode, por exemplo, construir uma ponte no InfraWorks. A gente já tira corte e aterro da estrada, da ponte que vai acontecer ali. A gente já põe até os elementos, né? As obras de artes lá. Então é bem interessante. Então na Autodesk tem vários softwares, né? Acho que o que mais se aplicaria ao que você falou na parte de reformas, né? O que já está existente, seria a metodologia de nuvem de pontos, né? A gente pega, gera uma nuvem de pontos do que está existente, e aí a gente pode importar para esses softwares, né? 3D. E aí, depois disso, a gente começa a modelar em cima do que é existente, porque ele gera uma fotografia 3D, né? Do que já está existente lá. Agora, eu só tenho uma dúvida nessa lista de pontos, que é, por exemplo, tem como a gente, Marlon, até eu vou direcionar isso aí para você, a gente consegue categorizar, tipo, separar algum elemento, por exemplo, na nuvem de pontos ele pegou uma tubulação. Eu consigo separar esse elemento da nuvem de pontos e especificar qual é o material dela, se é uma tubulação de tal sistema, ou ele simplesmente fica ali como um bloco inacessível?
Quando a gente está falando de ferramentas no local, né? Então eu vou pegar uma nuvem de pontos e trabalhar num recap da vida e a partir dali disponibilizar um conjunto de nuvens, de pontos para um determinado projeto, não tem nenhum tipo de informação ali inserida, mas é possível jogar isso para uma nuvem, por exemplo, e fazer vínculos de documentos com aquela nuvem, entendeu? Com Entendi. equipamentos, etc. Então, o cara faz um escaneamento de uma casa de bombas, por exemplo, que não foi modelada, não tem projeto tridimensional nem nada. Faz o escaneamento da casa de bombas, em nuvem, ele vai conseguir ali inserir. Né? Não vai ter um elemento 3D, são milhões de pontos, né? Mas ele consegue ali realizar algum tipo de vínculo com informações ali para poder ter o cadastro, né? Do as-built, né? Você consegue, tipo, pegar aquele aglomerado de pontos e falar, isso aqui é uma bomba. Ou não? Sim, consegue. É possível. Lá no novo sistema de nuvem da Autodesk tem alguns recursos desse sentido. O Rodrigão está perguntando. Ele tá fazendo a seguinte pergunta. Sabe aquele monte de linha lá do CAD? E aí você seleciona todas elas e dá um bloco e transforma num bloco. Cria um bloco, renomeia e fala, isso aqui chama bomba. Bomba. É isso que ele te perguntou, cara. Foi isso que a gente fez a pergunta. Seria muito interessante. Pelo que o Marlon falou, é possível sim, né? Mas acho que tem uma dificuldade. Não é exatamente... Fala, Mário, pode falar. Não é algo popular, assim, né? Os profissionais em geral não trabalham dessa forma, né? A nuvem de pontos, normalmente, ela é utilizada para um as-built, para uma reforma e tal. É algo mais visual do que informativo. Digamos assim, o que acontece? Trazendo para a conceituação Mas você não vai compor nisso num projeto de reforma. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, o que eu pensei assim, né? Porque tem um projeto que até eu e Elias a gente participou, que é um shopping, e era uma ampliação, né? Ia fazer ia fazer tipo um andar intermediário, então meio que iam subir a cobertura, né? E iam fazer um andar intermediário no shopping. E aí tinha o projeto em CAD, que era o existente, que era o de ampliação, e tinha um outro projeto em CAD, que era o novo, né, vamos dizer assim. Então tinha a reforma e tinha o novo, né, que são os desvios e tal, porque aí ia desviar tudo. E seria interessante, né, que se tivesse essa nuvem de pontos, a gente iria meio que mesclar, né, o Revit, né, as instalações 3D com a nuvem de pontos mesmo, né, por exemplo, aqui a gente vai cortar esse tubo que está na nuvem de pontos existente, aqui a gente vai cortar e vai conectar aqui um outro tubo com o registro, e aí continua com o Revit, né, vamos dizer, a instalação feita em Revit. Eu imagino quando a gente vai trabalhar em nuvem de pontos que isso seria muito bom se fosse dessa forma, né? Mas não sei se talvez seja um pouco futurista ainda. Isso, então, eu tô achando o seguinte, ó, eu tô achando isso um passo à frente. Porque o que acontece? Não, 11D, galera, 11D, já vamos conceituar aqui. O 11D vai ser assim, entendeu? O 11D. Porque o que acontece? Vamos criar aí, vamos lançar no mercado. Vamos criar, vamos desenvolver. O pessoal, os devs da vida cara. Aí, vamos trabalhar para desenvolver isso daí, para trabalhar assim aqui, ó. Porque aí, de fato, você faz um escaneamento da obra existente, com todas as informações, onde você pode usar essas informações. Né? Você pode, tipo, cortá-las e continuar a fazer adequações, enfim, isso seria... Pensa na nuvem de pontos. Sabe quando a gente põe uma moeda embaixo de uma folha e rabisca por cima? Sei. É isso a nuvem de pontos. Então, tipo assim, ela me dá um tridimensional do... tipo uma imagem, uma imagem 3D, que nem eu falei aqui. Exato. E ela vai te dar uma referência de posição para todo o seu processo do existente, mas ela não vai te dar um modelo para você chamar de seu, com todas as propriedades. Isso hoje não, mas é um passo. Eu acho que assim, uma tendência. Renderizar isso daí de uma forma que aplique propriedades seria interessante. Isso. Eu acho que assim, é um passo. Ele unifica tudo, né? Ele considera como se fosse tudo uma coisa só.
Existe algum tipo de classificação mais específica que dá para fazer com ele na nuvem de pontos, ou Marinho? Cara, não sou especialista em recap, né, em utilização de recap para dizer com certeza que é possível categorizar com profundidade essas informações, né? Aí deixe nos comentários aí um especialista de recap se pode ou não pode. É uma pergunta. Mas aí, vamos lá. Mas a gente vai pesquisar aqui. Recap e outras ferramentas, né? Recap Isso. é mais conhecida, mas enfim. Aí, beleza. Então, o que acontece? A partir dessa nuvem de pontos, eu tenho um modelo existente, e aí eu consigo ter a ideia da progressão do que eu vou modelar. Eu tenho ali uma imagem tridimensional e eu consigo, a partir dela, fazer a minha ampliação. De certa forma, isso é muito importante e útil, até porque eu ganho um tempo gigantesco pensando em grandes dimensões, pensando, por exemplo, se eu estou fazendo um hospital, se eu estou fazendo uma escola, uma universidade. E aí eu consigo, mesmo que não tendo essas propriedades, né, eu consigo me atribuir das posições onde está tudo para poder fazer qualquer tipo de ampliação. Isso já é um grande ganho, já tem uma importância significativa. É muito comum o seu uso, né, pensando nessa nuvem de pontos, para prédios antigos que vão ter um uso diferente agora. Então, eles conseguem fazer uma análise muito mais precisa com relação à estrutura do existente, para poder fazer até verificações se o que eles planejam fazer com aquele empreendimento se torna viável ou não. Porque o que acontece? A partir dessa nuvem de pontos, eu consigo ter uma contextualização muito mais precisa da minha estrutura. E ela fundamenta muito se eu vou poder pegar aquele empreendimento e transformar ele num mercado, ou numa escola particular, ou algo do tipo. Porque a gente tem muitas estruturas hoje, aqui em São Paulo principalmente, que já estão naquilo que a gente chama de fim da durabilidade, da vida útil do empreendimento. Tá cheio de viaduto e ponte caindo por aí. Isso, né? O Rodrigão sempre fala que a gente tem um monte de elefante que a gente não quer se livrar, né? Diferente dos States, que tipo, a cada 30 anos vai lá, faz a estrutura metálica. Deu os 30 anos, vai lá, agora vamos demolir e fazer outras. Cara, na NFL, por exemplo... Infra, né, cara? Na NFL, por exemplo, tem uns clubes lá que eles demolem estádios em ótimas condições. E aí simplesmente faz a melhor arena multiuso que já existiu na face da Terra. Procurem o estádio do New Orleans Saints. Mas eles estão pagando pra gente falar deles? Los Angeles Rams. Não tô entendendo. O estádio do Atlanta, cara. Temos um fã. São palcos maravilhosos, cara. São estádios Procurem. Assim, que eu acho que até o evento fica secundário quando você está dentro da arena. É sensacional. Não, tem um muito bom que chama Allianz Parque. Não vamos levar a pauta para esse lado aí, não. Bom, aí minha tela até apagou lá. A tela até apagou. Caiu. Me ajuda. Caiu. Bom, então aí o que acontece? Então, para fazer esse processo, a nuvem de pontos tem a sua importância bem centrada, né? E aí possibilita você pensar no que dá para se fazer com o seu empreendimento existente, o retrofit que dá para se aproveitar deles. Então, tem muitos galpões, muitos empreendimentos de 2, 3 andares que estão desocupados porque o seu uso antigo já não se habilita mais, que estão fazendo essa utilização. Uma outra aba que eu citei lá no comecinho, Marlene, é uma aba que eu gosto bastante. Só antes de mudar o assunto, deixa eu só fazer um adendo sobre nuvem de pontos, que é o seguinte. O foco principal é ter um registro de algo que foi executado, só que a gente tem vários usos aí dentro possíveis. Então, além de, por exemplo, eu vou fazer um retrofit, né, uma famosa reforma, e eu escaneio a edificação existente, eu posso usar o recurso de nuvem de pontos para agregar no próprio projeto, para ter um projeto BIM, um registro as-built. Por exemplo, eu faço no projeto, tem um muro, uma parede de diafragma, enfim, um muro de arrimo, alguma coisa com armação. Só que eu não modelei a armadura. Eu fiz a armadura, por exemplo, em AutoCAD, bidimensional. Antes de eu concretar, eu faço escaneamento via laser, para eu ter aquela armadura em 3D registrada, por exemplo. Então, a gente pode ter alguns usos complementares ao projeto, entende? Até de verificação.
para que isso também sirva como um registro posterior. Isso, eu acho que assim, dá até para análise, viu? Até análise antes da concretagem, inclusive. Análise dimensional, porque, né? Porque assim, o que acontece? A gente tem algumas questões com relação a cobrimento e tudo mais. Então, às vezes, o posicionamento da armação não vai permitir que seja toda ela coberta pelo concreto na hora que a gente faz o bobeamento. Então, de repente, é possível até você fazer uma análise de forma barra armação, para ver se os espaçamentos que permitem estão de acordo. Tem muita coisa. Cara, assim, o universo BIM ele vai evoluir muito no conceito da nuvem de pontos. Eu acho muito difícil fazer aquilo que o Rodrigão estava perguntando. Não é difícil. Eu não vejo que é difícil, não. Porque, assim, essa conversa, eu até estava conversando com o Marlinho antes, que isso me lembra muito, tipo, a gente lendo, estudando aqui. Cara, eu vendo esse tema, eu só me lembro de, tipo, filme, essas coisas espaciais, sabe? De colonização, que vai para o espaço. Tipo, que nem o pessoal tava mandando os robozinhos lá para Marte, eles fizeram escaneamento do planeta, da área lá, e isso, que teoricamente, é uma nuvem de pontos. Não tem o Google Earth? Acessa aí o uma Google nuvem Marte, de pontos. dá uma olhada no Google Marte. É uma nuvem de pontos, entendeu? Então, mas é que assim, onde a gente entra... só que, enfim, já existe essa tecnologia, é aplicada, e é muito moderna, só que a gente está tentando ver qual é a aplicabilidade para a engenharia civil. Que acontece? Só para... Mas não é diferente. Não, é que assim, eu ia finalizar o raciocínio e falar assim, eu acho um processo difícil, mas se já estão dando ré em foguete, não vai ser isso que vai ser a coisa mais complicada exatamente. Só que assim, qual que é a minha maior complexidade? Mas aqui na Bench Foguete não tem ré, não. Só para deixar claro. O que a gente precisa, a gente só precisa que o Elon Musk invista em construção civil, só isso, não é nada. Só isso. Mas ó, só para... Mas se ele quiser comprar a Bench, não tem problema. Ele comprou tudo. Barato. Só para finalizar, digamos que a gente tem um monte de risco, são um monte de pontinhos. Fazer todos aqueles pontos serem classificados como alguma coisa, uma coisa é eu fazer isso para um todo. Outra coisa é eu pedir para ele pegar cada um daqueles pontinhos e classificar individualmente pelo conjunto que ele é. Mas Elisa, essa é a complexidade. Mas aí você está focado na nuvem de pontos em si. Eu estou focado já em tipo em holograma, essas coisas assim, né? Porque usar uma nuvem de pontos, eu posso tipo fazer uma radiografia e gerar um holograma daquilo. Então, aí é Tony Stark, né, Rodrigo? Enfim. Existe. Mas não é Tony Stark. Existe. Não, é Tony Stark. Não, holografia é um negócio muito, muito longe, assim, da construção civil. Ainda, vou aproveitar a brecha. Vamos ser otimista, galera. Vamos ser otimistas. Vou dar só uma pulada, já que você coloca lá o elemento 3D no Algin, você coloca o óculosinho, filho, e vê agora tá ficando velho, ó. Agora tá ficando velho. Mas veja a final do LoL. Metaverso tá certo, tá aí. Eu vi o Dragão lá, o Mundial de LoL. Então, veja a final do Mundial de LoL. Cara, isso já tem o quê? Uns 4, 5 anos? Tem, foi 2017, eu acho. Então, acho que foi 2017, tem uns 5 anos, cara. Faz 5 anos que os caras estavam fazendo um holograma de um dragão dentro do estádio na final do Campeonato Mundial de LoL. Justamente, mano. Então, só com assim, laserzinho. É bizarro. Nuvem de ponto, pra mim, é muito retrógrado quando você vê essas coisas. Olha o cara é um visionário. Não, é sério. É sério. Que ele assistiu o documentário do Elon Musk e aí fudeu ele, mano. O que foi, Era pra ter visto o documentário do Elon Musk. Não, Rodrigo Visionário. Já anota aí, tá registrado, vai ficar registrado. Daqui 1, 2, 5, 10, 20 anos, a gente volta aqui para falar, tá vendo? O Rodrigo avisou. É isso. Rodrigo Musk. Ô, senhores, pra gente não estender demais, eu falei que esse podcast ele é estendido. Não, deixa eu dar um último exemplo. Tem que ser objetivo. Mano, Rodrigão. Não, o meu último exemplo. Tem um filme chamado Prometheus. Lembra aquele dronezinho que vai... Né, mapeando toda a instalação lá dos alienígenas lá,
Mano, é aquilo, mano. Tem que ter um negócio daquele. Mas, ó, por Não, exemplo, mas hoje já Já existe. existe, Então, já e por que existe. não é feito assim? Enfim. Mas tá A bom. gente vai falar um pouco mais sobre isso no conceito de é Smart que é um pouquinho Cities e diferente, depois mas e eu tal. não vou entrar nesse debate, vejo não. que- Um dia a gente Eu separa sei que é pra. diferente, é melhor. A gente vai separar um episódio para debates. A gente vai trazer debates. Tá Fazer uma mesa redonda aqui. Futurismo. A gente vai falar disso. Smart Cities. Isso. Aí o Rodrigão pode esbanjar as ideias dele aqui. Isso, mano, tem um bagulho relacionado à topografia que eu achei muito fera, mas fica pra outra pauta. Aí você deixa para esse episódio aí. Bom, aí o que acontece? A gente tem agora uma outra parte aí, que eu acho que é a parte da patologia e também da parte da técnica de termografia. Marlinho, eu acho muito foda. Muito foda. Olha o linguajar. O YouTube vai bloquear a gente. Coloca aí o pi. Cara, por onde a gente pode começar essa linha, Marlinho? Cara, particularmente eu gosto muito do assunto. A gente tem contato com um colega de trabalho que trabalha com isso, que utiliza drones para fazer análises em obras de arte, por exemplo, em edifícios, pontes e viadutos aqui em São Paulo. Tá falando do Marcel? O Marcel, que se exaliaram, ele foi lá e praticou, fez escaneamento aqui. Não vou ficar fazendo propaganda dele aqui não, mas não vou nem passar contato. Fala comigo primeiro se quiser falar com ele, brincadeira. Mas assim... É um assunto interessante, porque está no seguinte nível, cara. Você tem lá uma estrutura física real, né, de X anos lá, e você quer analisar como que está aquilo. Você consegue pegar um drone, ele vai fazer um escaneamento, só que assim, as tensões da estrutura, elas exercem um calor no material. Sim, tanto que você, quando rompe um aço, você tocar nas pontas do aço, você vai ver que elas estão quentes. Exato. E esse calor é detectado pelo escaneamento. E aí, quando ele escaneia, a imagem 3D que ele forma, existe um gráfico de cores. Enquanto, por exemplo, vermelho é mais quente e azul é mais frio. Você vai identificar onde tem mais tensões, você consegue identificar as fissuras, o tamanho das fissuras para analisar o que você precisa fazer naquela estrutura. Cara, isso é um poder fantástico para a infraestrutura, eu vou deixar... nível nacional, nível assim, estado, um negócio. Eu gosto muito absurdo. dessa aba. Eu vou te falar que assim, eu adoraria de repente fazer algum tipo de trabalho correlacionado com isso. Achei extremamente interessante, porque assim, o que acontece? O conceito da energia dissipada é um conceito que está na engenharia há trocentos anos. Então a gente tem quando a gente tem um esforço sobre uma determinada região por um período de tempo, a gente tem uma energia ocorrendo ali. E onde tem energia tem calor. Onde tem o calor, a gente consegue ter a expressão térmica esboçada em algum programa que consegue registrar o calor. Essa variação do calor, né? Ó, eu quero deixar um desafio aqui, ó. Se esse vídeo tiver 100 likes, a gente traz o nome dele mesmo? O Marcel para vir falar sobre nuvem de pontos, scanner, tudo. Cara, é um dos convidados. É um dos convidados. Mas tem que ter 100 likes. Tem que ter 100 likes pelo menos. Então, galera, compartilha, manda para os amigos, manda para todo mundo aí, manda no grupo da engenharia, da faculdade. Três partes. Mas é muito interessante. Se tiver 300 likes, vem 3 vezes. Então, o que acontece? Como o Marinho estava explicando aí, então, quando a gente volta para os retrofit, a gente volta para situações onde você está analisando para verificar se aquela estrutura tem condições de ser utilizada, de que forma pode ser utilizada e quais são as patologias que provavelmente existem nela que precisam ser corrigidas previamente. Porque esse é um ponto. Tem até um caso de um projeto que eu estou envolvido que o pessoal está fazendo uma estrutura de madeira sobre um prédio existente. Então, assim, para poder fazer essa análise e verificar quais são os pontos de maior solicitação, entender esse impacto de ter uma estrutura sobre esse sistema, eu acho que é um tipo de análise muito interessante. É muito interessante. Inclusive, a parte de fissuras.
Porque prédios com 20, 30 anos, principalmente aqueles que ocorrem obras aos seus redores, a parte de subsolo gera diversas fissuras, galera. Gera diversas fissuras. Então, poder analisar a profundidade dessa fissura, porque a gente tem o quê? A gente tem vários tipos de fissura, e quando a gente vai estudar patologia, a gente entende que a orientação dela, a direção dela, a profundidade dela diz muito sobre que tipo de fissura é aquela. Então, muitas vezes você pode ter uma fissura que tenha... O posicionamento dela, a orientação dela. Exato. Então, 15 centímetros, 15 milímetros. Aí você fala, caramba, que fissura gigante. Mas às vezes é uma fissura só no acabamento. A parede está intacta, mas o acabamento a gente teve essa fissura. Por N razões. Seja ela por aderência, seja ela por má qualidade do material, entre outros fatores. Agora, com isso, eu consigo ter uma profundidade sobre essa informação. Eu consigo ter uma identificação mais precisa a respeito disso. E poder me precaver antes de pensar num retrofit, pensar numa ampliação ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que é um processo bem bacana, cara. Bem bacana. Todas essas tecnologias, elas são sempre assim, né? Começam caras, porque precisa ser comumente utilizada para você poder baratear o serviço, né? O software também é caro. O software O também equipamento é muito caro. Então, o que acontece? O profissional é caro. É que nem os carros elétricos. Os carros elétricos começam custando uma bala. Vai chegar uma época em que provavelmente eles vão estar a um custo bem, bem mais competitivo do que é hoje. Motinha já tem bastante aí. Mas motoca boa. Pra quem gosta. Então já existe um processo bem gradativo nesse sentido de evoluir nesse processo. É uma tendência. É uma tendência porque, de fato, a gente vai ter muito menos casos de retrofit sendo inviabilizado, ou retrofits que foram feitos e depois deram sérios problemas de precisar fazer reforço com certas urgências. Inclusive, é uma situação onde, por essa análise, eu consigo verificar se eu posso ou preciso, né, fazer um reforço antes de pensar em uma ampliação para essa reforma, né? Não, o suporte que esse recurso te dá para tomada de decisão é fantástico, a ponto de você ter uma assertividade, assim, evitar perda de fato. De fato, é evitar perda de tempo e dinheiro, né, na sua tomada de decisão para uma atividade, para um reparo, né, posterior. E além disso tudo, a gente puxando um pouquinho mais ainda para a construção industrializada, que a gente falou da precisão, você consegue escanear a obra em si, está construindo, você precisa ter precisão numa determinada atividade, você consegue escanear, por exemplo, posto de elevador, tem que ser tudo retinho, bonitinho, tiver algum tipo de desvio, pode danificar o equipamento ao longo do tempo. Então, se você consegue escanear dentro do posto do elevador para você verificar se está sendo executado da forma correta, olha até onde chega o nível de precisão que você consegue analisar. Quando a gente vai calcular pilar, a gente calcula momento em virtude do vento, e tem um momento que a própria norma, a 6118 pede, que está correlacionado à excentricidade, que é justamente o desalinhamento do eixo do pilar conforme você sobe a construção. Exato. Então, assim, ela já estima... Aí os caras fazem igual aqueles imagens de meme de internet, né, de engenharia, que o pilar tá aqui e a carga passa por Wi-Fi, que não tem nada embaixo, né? Então, ele já estima que, assim, em tese, do primeiro até o 20º pavimento, você vai ter uma excentricidade. O seu pilar ele vai vir um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. O centro da carga não vai ser perfeito entre eles. E isso vai gerar momento, né? A partir do momento que a gente sai do centro. E assim, querendo ou não, de certa forma, qualquer tipo de precisão maior nesse sentido viabiliza construções mais esbeltas, viabiliza pilares de dimensões menores, porque assim, o pilar, para resistir à compressão, por exemplo, ele é muito simples. Ele é muito simples para resistir. O que ferra a dimensão de um pilar está sempre correlacionado ao momento que é trazido para ele. Seja por engastamento da viga, seja por excentricidade ou ação de vento. E nesse sentido, o pré-fabricado ajuda também, tem influência positiva, principalmente em obras grandes, né? Cara, do lado do... tem um centro de reciclagem ali perto da Santos Imigrante. Do lado dali
tinha um galpão que tava meio vazio, abandonado, uma coisa meio assim estranha, digamos assim. Os caras vieram, mano, já meteram o fabricado, mano, já tá tudo lá. Já tá tudo lá, cara. Eu tô louco pra saber o que vai ser lá. Mas, mano, foi assim, ó. Meteu o fabricado. É mais caro, Mas... supermercado aqui na frente também, né? Foi a estrutura pré-fabricada. Um dia, semana passada, tava lá, só tinha nada. Na outra semana já tava com tudo, laje, escada, tudo. Imagina se o cara fosse concretar, espetacular o concreto. Não, cara, é louco porque assim, hoje você praticamente faz todas as peças em pré-fabricado. Então, você faz a escada já pré-fabricada, vem prontinha, só encaixar. É Lego. Só encaixar e passar um concretinho. Perfeito. Passar Galera, uma massinha. Algo mais a acrescentar? Perdigas? Cara, eu queria falar, dar alguns exemplos aqui, falar um pouquinho de algumas empresas que trabalham com construção industrializada. Perdigas, posso só fazer uma observação antes de mudar esse assunto novamente? Pode. Cara, outra vantagem do pré-fabricado não é só na execução, é na demolição também, é mais fácil para você desmontar, né? É que você desmonta, né? Você não faz a demolição, você desmonta. É mais fácil também. E outra, se você quiser, se você tiver uma casa, fala, eu desmonto a casa e levo para outro lugar e monto em outro lugar. Aí, ó. Pronto. Você só tem que fazer um terreno, mais nada. Só compra um terreno, faz um radier lá, desmonta a casa, transporta e acabou. Você monta a casa em outro lugar, cara. Já temos algumas construções aqui que são feitas mais ou menos no sentido assim. A parede já vem toda pronta. Já vem com a janela, já vem com a porta. Já vem com a janela, você já vem com a instalação elétrica, instalação hidráulica. Já vem tudo. Você realmente e isso é previamente feito no BIM, hein? Isso é previamente feito no BIM. Não, tem projeto, aprovado, você projeto, em Revit, tudo bonitinho. Bonitinho, já leva para fabricação. Já olha o projeto, vê exatamente o que vai passar na parede, a que altura vai passar, tudo deixa prontinho, já leva para a obra só para encaixar. Eu trabalhei um tempo numa concreteira chamada Votorantim. Ele não quis falar, mas eu tô falando. Aí tem... E aí... eu vou marcar todas as empresas que a gente está falando aqui na descrição para poder pagar a gente aqui a publicidade, porque a gente está falando de um monte de empresa aqui. Alô, Todesc. Patrocina nós. Me patrocina. Aí, uma das obras que a gente foi visitar era de casas pré-fabricadas. Não eram casas, eram prédios de até 3 pavimentos pré-fabricado, né? Então, é simplesmente assim, eles tinham formas dos andares, né? Formas metálicas, onde eles fabricavam o andar, né? Só montavam as formas, e aí nas formas já tinham, tipo, os spots de luz, de tomada, sabe? Tipo, já tinha a previsão da janela, da porta, e simplesmente só jogava concreto na forma, e aí tirava daqui a 2 dias, né? 2, 3 dias, tirava, montava a lajezinha, subia. E aí vai. E aí, tipo, tem umas 10 formas dessas assim, aí eles vão subindo, faz o outro, vai reutilizando a forma, lava, já vai pro outro, já vai montando, e assim, é construção é o pré-moldado da construção aí. Mano, era bem interessante. Então, e graças à facilidade e diminuição do prazo de execução, justifica você falar para o cliente assim, vou fazer um projetinho de 6 meses, só que você vai levar metade do tempo para construir. O que você acha, né? E aí? Ajuda até a vender o BIM, que daí o cara fala, não, peraí. Justamente, já vinha os espacinhos tudo certo, já era tudo de concreto, as paredes, tudo concreto. Entrando nessa questão de empresas, né? Eu ia falar de 2 empresas aqui. Uma que é a Tec Verde. Cara, eles são realmente pioneiros em construção industrializada. Vou deixar o site e vou deixar um podcast que eles fizeram, se eu não me engano, pro Infomoney, algum dos podcasts do Infomoney.
que eles falam sobre a empresa e, cara, a história deles é muito interessante. Eles, compraram equipamento, realmente são os pioneiros aqui no Brasil nesse tipo de construção e, cara, é muito, muito sensacional. Sensacional. E uma outra é a construtora Tenda. A Tenda, ela também participou de um podcast do Infomoney, vou deixar os dois aqui. E para vocês terem uma ideia, a Tenda, ela constrói casas no Brasil inteiro, né? Casas e predinhos menores e tal. Edifícios, né? Então, assim, ela, para sofrer menos com a variação de preço de uma região para outra, né, de material, eles começaram a construir alguns centros, né, tipo umas fábricas mesmo, de industrialização dos empreendimentos. Então, o que eles fazem? Eles têm algum aqui na região sudeste, um na região norte, um na região sul, tal. Eles constroem aqui e levam por terra. Facilita a logística, né? Exatamente. Facilita a logística. Eles gastam uma grana relativamente alta com a logística para levar daqui para lá, só que eles têm economia no preço do material, porque eles acabam comprando em maior quantidade, porque eles vão produzir mais ali naquela região, né? E vai dividir ali entre as cidades que está construindo, só que ela ganha também na rapidez da construção, porque eles só chegam lá, montam, acabou, está pronto. Não tem, você tem realmente muito pouco trabalho e mão de obra, porque para construir um empreendimento desse, eles necessitam de menos pessoas para poder instalar. Então, assim, gasta-se um pouco mais em algumas coisas, mas se economiza em muitas outras. E mão de obra especializada, né? Exatamente. Qualidade, precisão. Exatamente. E tudo isso só é possível, cara, com BIM. Eu não vejo uma empresa fazendo uma construção desse tipo com um software 2D como um AutoCAD, por exemplo. O Cara, CAD não consigo enxergar. Show de bola, Perdigão. Show de bola. Ô, Perdigão, a gente tem uns recadinhos antes de nos despedirmos, né? Temos. Como todo podcast, a gente tem que fazer o nosso merchan aqui, esse podcast é patrocinado pela nossa própria empresa, que é a Benge, a Alphabim Engenharia. A gente trabalha com projetos e modelagens em BIM, né, projetos de instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, e também desenvolvimento de famílias, desenvolvimento de templates e treinamento BIM também. Tá bom? Então, quem quiser conhecer mais um pouco, tem os links aí na descrição. E é só mandar o seu contato, manda um e-mail, manda telefone, manda o WhatsApp, manda sinal de fumaça. Nossas redes sociais também estão aqui na descrição. E sinta-se à vontade para tirar qualquer dúvida aí também nos comentários, que a gente vai estar à disposição. Se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, compartilhe o vídeo aí com a galera. Seja inscrito. Dá essa força, Ajuda dá essa nós. moral Eu pra já nós falei, aí. se esse vídeo bater 100 likes, a gente vai trazer o convidado, Marcelo. Show de bola, show de bola. Então é isso, galera. Se não, a gente chama o Valeu. próprio Elias para continuar aí falando as coisas que ele fala. O Elias gosta de conversar, então ele manda bem. Fala pra caramba. Rodrigão, abraço pra você, meu jovem. Valeu, cara. Marlinho, Obrigadão. abraço. Falou, bora. Perdigas, Valeu. abraço. Galera, Um abraço para todos. Agradeço a atenção de todos e até mais. Até Falou. mais. Arrasta pra cima.